Sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Redação por Excelência. Pessoal, nossa aula 2, a gente vai tratar da norma culta. Vocês viram aí na aula 1 a diferença entre tipo dissertativo, tipo narrativo, descritivo, redação expositiva. Agora nós vamos para o emprego da norma culta na redação dissertativa argumentativa. O que é isso aqui? O que você deve ficar atento? O que você deve lembrar na hora de produzir sua redação em relação à norma culta? Vamos pensar, vamos ver. Vamos às regras, pessoal, porque aqui no curso do professor Donizete não tem muita relação não, é direto ao conteúdo, direto ao ponto. Norma culta, português por excelência, neste caso aqui, redação por excelência do professor Donizete Souza. Olha só, pessoal, a primeira definição que eu trago para vocês é do LIMP. Vocês que estudam para concurso público aí já estão acostumados a falar do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que vem a ser isso? O que é o LIMP? Como eu faço essa ligação aqui do LIMP com a redação dissertativa? Prestem bem atenção. Legalidade. Primeira coisa, para que você faça um concurso público, para que você tenha um edital, ele tem que ser legal, ele tem que ser dentro da lei. Nós temos aí o edital do concurso, que vai reger, que vai determinar o tipo de redação que você vai fazer em cada prova, em cada banca. Esse curso de redação aqui, ele é para você que vai fazer concurso público em todas as bancas. É um curso de redação padrão que vai te ajudar e muito para você passar na sua prova, para você conseguir a sua tão sonhada ascensão ao serviço público. Então, ou seja, o concurso de vocês tem que estar dentro da lei, tem que ter prazo, tem que ter edital, tem que ter normas. O que é impessoalidade? A impessoalidade, o pessoal diz que a redação dissertativa não pode ter a primeira pessoa, ou seja, ele é um texto baseado na mensagem. Você não pode se incluir, você não pode dizer o seu pensamento de forma direta, você não pode ficar se incluindo na redação. Moralidade. A redação dissertativa, pessoal, não pode ser usada para ofensas, xingamentos, desavenças de qualquer tipo, não. Tem que respeitar a moral e os bons costumes. Publicidade. Meus caros alunos, quando você pega um edital de concurso, ele já foi publicado, ou seja, ele já é público. Para que um concurso tenha validade, ele tem que ser publicado, o edital tem que ser publicado, por isso o princípio da publicidade. E eficiência, o que vem a ser eficiência na redação dissertativa? Quando você pega o seu edital, você vai ver que lá no edital tem redação dissertativa, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, você tem que passar uma mensagem. Se o seu aluno não entender o que você está fazendo, se o senhor corretor de redação não entender o que você está fazendo, o texto não é eficiente. Então não adianta. Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui, o que mais que nós temos aqui, né? O que mais nós temos nessa aqui? O que mais nós temos aqui nessa tela? A parte discursiva. Quando você pega o seu edital, que você vai ver que tem redação discursiva, o que você vai procurar no edital lá? Então vai estar escrito, ó, a parte discursiva, eu vou pegar o meu marcador aqui, porque afinal de contas, pessoal, isso aqui é um curso de redação que é para você entender o que você vai fazer, certo? Olha aqui, ó. A parte discursiva de português será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e o uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa. Opa! Registro formal culto. O que busca? O que o edital quer de vocês com a redação? Ele quer que você seja capaz de escrever a tua ideia. Ele quer que você seja capaz de produzir uma mensagem escrita e não uma mensagem falada. Uma mensagem falada ele vai cobrar de você de outras maneiras. A interpretação ali das questões, interpretação de texto, que vai ser testada a sua capacidade de raciocínio. Mas a redação dissertativa, a parte discursiva, ele quer de você o quê? Ele quer a sua capacidade de produção de texto escrito. Ele quer a sua capacidade de expressão do pensamento de forma escrita. Vamos lá, vamos seguir aqui que nós já temos muito o que fazer ainda. Qual é a próxima tela? O que nós temos mais adiante aqui, pessoal? Olha só. O candidato deverá produzir, com base no tema indicado na questão discursiva, uma redação com extensão máxima, aliás, mínima de 20 linhas e máxima de 30, sem contar o título. Você deve primar pela coerência, correção e coerência.
O que eu tenho a dizer para vocês dessa tela aqui, pessoal? Você que está fazendo o meu curso de redação por excelência aqui, você tem que ficar atento à seguinte coisa. Toda redação tem o máximo e o mínimo de linhas. Esse modelo aqui que a gente está estudando, eu estou trabalhando com o modelo padrão de 30 linhas, mas hoje em dia as redações trazem número diferente de máximo de linhas. Pode ser 25, pode ser 28, pode ser 30 mesmo. O que você deve fazer? Você deve ficar muito, mas muito atento ao seu edital. O que isso quer dizer, professor Donizete? Que a primeira coisa que você vai ler é o edital da sua redação dissertativa. Tem muitos candidatos que fazem redação sem ler o edital. Isso quer dizer o quê? Vão cometer erros básicos. Então, vamos ficar atentos à quantidade máxima de linha e principalmente à quantidade mínima. Principalmente porque um dos critérios de eliminação da redação é produzir menos do que a quantidade de linhas. Se a redação está dizendo que você tem que ter 20 linhas e você faz 19, é critério de eliminação automática. Você não pode cometer esse tipo de erro. Você tem que ficar muito atento à quantidade mínima de linhas. Não pode fazer menos do que o exigido no edital. O que vem no seu edital, pessoal? O texto dissertativo argumentativo ou argumento dissertativo sobre o tema proposto, defendendo uma tese apoiada em argumentos. Os critérios de correção se relacionam com as competências e habilidades desenvolvidas na educação básica. O que vem a ser isso aqui? Eu faço questão de marcar aqui para vocês. Vamos pegar aqui o marcador texto argumentativo dissertativo, apoiada em argumentos. O que é isso aqui, pessoal? O que vem a ser isso aqui? Nós estamos na aula 2 e estamos falando da norma culta. Ou seja, o texto dissertativo argumentativo tem que ser apoiado em argumentos todo escrito dentro dos princípios mais rigorosos da gramática normativa. Dentro dos princípios da gramática normativa, ou seja, o texto dissertativo argumentativo, ele tem por característica ter argumentos com embasamento teórico respeitando os princípios da norma culta. Olha só aqui, ó. Aí ele vem e diz critérios de correção. Olha só os critérios de correção. O que são esses critérios de correção? Eu vou analisar a acentuação gráfica, ortografia, todas as normas de escrita na minha redação dissertativa aqui. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são esses critérios. Então, pessoal, você tem que ficar muito atento ao seu edital. É isso que essa tela diz aqui, ó. Vamos lá, seguindo aqui na nossa telinha, que já está ficando bem legal esse negócio. Já estamos aprofundando um pouco mais aqui, vamos lá. O que vem nesse edital, parte 2. Coerência, coesão, consistência, correção gramatical. O que é coerência, meninos? O que é coerência textual? Olha aqui, ó. Coerência textual, a gente vai falar disso aqui mais adiante, mas não tem problema. A coerência textual é você iniciar o seu texto falando de um assunto, desenvolver aquele tema e fazer um fechamento, você resumir o que você falou, concluindo aquelas ideias ali na conclusão proposta. Porque, afinal de contas, toda e qualquer redação é uma problemática. Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar aquela problemática, você vai desenvolver aquela problemática e vai mostrar uma solução para aquela problemática ali. Isso é a minha coerência. Olha a coesão aqui. O que é coesão, pessoal? Coesão textual são os elementos de coesão, são conjunções, são pronomes relativos, são pronomes interrogativos, são pronomes demonstrativos. Nós teremos uma aula exclusiva e específica detalhando o que é coesão textual. Olha aqui, pessoal, vamos lá, meninos. Avaliando o emprego adequado de recursos linguísticos e discursivos próprios da norma padrão. Olha aqui, ó. Por isso que eu estou falando da norma padrão aqui. O próprio edital já diz, todo qualquer edital vai dizer que você tem que seguir a norma padrão de escrita. Por quê? Meninos, a linguagem coloquial, a linguagem vulgar, são textos da linguagem falada. Quando eu escolho um texto da linguagem escrita, eu tenho que seguir obrigatoriamente a norma padrão da gramática. Afinal de contas, o texto tem que seguir o LIMP, não é? Vamos ver aqui, vamos seguir mais adiante, o que nós temos aqui? Apto ou inapto. A correção da redação constante da prova de português resultará no conceito apto ou inapto. O conceito inapto terá caráter eliminatório. O que é isso aqui, pessoal? Cada edital, cada banca vai ter a sua maneira de eliminação do candidato. Uma ação por pontuação, vai ter, digamos, a redação vai valer 30, vai valer 100, mas hoje, atualmente, 90% das redações traz os conceitos apto ou inapto aqui, ó.
Apto quer dizer o quê? Que você passou na redação, que você teve nota para você seguir no certame. Inapto quer dizer que você não passou na redação, ou seja, você pode ter cometido aí um dos erros de eliminação, como fuga ao tipo textual, como ofensa aos direitos humanos e como uma redação com uma quantidade menor de linhas. Ou seja, o resultado inapto tem caráter eliminatório. Quer dizer o quê? O candidato demonstrou que não tem conhecimento suficiente para seguir na redação dele aqui. Mas, interessante esse negócio. Vamos ver o que nós temos mais adiante aqui. Língua formal culta. Essa é a definição do que a gente já está falando. Você deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você tem que seguir todos os princípios da norma culta. Modalidade formal. O que é essa modalidade formal? Olha só aqui, pessoal. Vamos pegar aqui nosso marcador agora, né? Porque o nosso texto, eu vou dar uma pausa. Vamos lá, pessoal, continuando aqui a nossa aula, o que vem na modalidade formal. Eu vou pegar novamente aqui nosso pincel, nosso marcador. Você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade de língua associada aos textos dissertativo e argumentativo. Está aqui, ó. Ou seja, a modalidade formal é a língua do tipo dissertativo e argumentativo. Olha só o que diz um dos manuais de redação mais respeitados do país, que é a cartilha do INEP. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Olha aqui, pessoal, o edital do próprio INEP já traz. A maior redação institucionalizada do país é o Enem. Ou seja, se o próprio Enem, se as bancas do CESP, se as bancas do Carlos Chagas traz isso, temos que respeitar. Você tem que produzir a sua redação respeitando a modalidade escrita formal. Você não deve usar linguagem coloquial, você não deve usar xingamentos, você não deve usar gírias, você não deve usar letra de música, você não deve fazer citações populares. Ou seja, você deve respeitar todos os princípios da modalidade formal da língua portuguesa. Escrita formal, o que vem a ser isso? Aqui, nessa parte da redação, será avaliada... Repetindo aqui, pessoal, o que eu vou fazer na escrita formal da língua portuguesa? Eu vou fazer uma leitura rápida do que está no slide aqui e vou explicar para vocês. Aqui, nessa parte da redação, será avaliado se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, que inclui o conhecimento das convenções de escrita, dentre as quais encontram-se as regras de ortografia, de acentuação gráfica, regidas pelo atual acordo ortográfico. O pessoal novo acordo entrou em vigor em janeiro de 2016. De lá para cá, todas as provas, sejam elas escritas, seja a redação, tem que seguir o novo acordo. Isso quer dizer o quê? Você deve fazer um estudo do que foi adaptado no novo acordo. A tua redação vai ser cobrada dentro do novo acordo, dentro das regras de acentuação gráfica, dentro das regras do IFE, dentro das regras de escrita como um todo. Você tem que conhecer o novo acordo, afinal de contas, você que vai fazer concurso público não tem o direito de dizer que não gosta de português. Você tem que amar a língua portuguesa. Você tem que gostar e muito da língua portuguesa, por quê? É a língua portuguesa que vai determinar a sua entrada ou não. Então você deve ficar atento às mudanças, às evoluções da língua portuguesa aqui. O novo acordo está aí, ele já está em vigor e você tem que seguir. O que tem a ver nesse texto dois momentos? O participante tem que levar em conta todas as regras da norma culta, principalmente análise sintática e os erros gramaticais. Opa! Faço questão de marcar isso aqui, galera. Olha só isso aqui, ó, dentro das regras de análise sintática. Vocês agora vão entender por que vocês, lá na aula de gramática do professor de vocês, até comigo aqui mesmo, que eu vou deixar um curso de gramática depois para vocês disponível. O curso de análise sintática, quando você vê o que é sujeito, predicado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, era para você usar na redação, galera. Quando você tem aquelas aulas longas e detalhadas de sujeito simples, composto, verbo transitivo direto, orações subordinadas substantiva, orações subordinadas adverbial, orações subordinadas adjetiva,
é para você empregar na sua redação dissertativa. Olha que interessante. E depois eu tenho aqui, novamente, falando dos erros gramaticais. O que são erros gramaticais? São as formas de escrita, se você erra uma acentuação gráfica de uma palavra, se você erra a colocação de um pronome, tudo são erros gramaticais que você tem que ficar muito atento mesmo. Olha só, fluidez de leitura. Em relação à construção sintática, você deve estruturar as orações e os períodos do seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez de leitura. O que isso quer dizer, meninos? O que isso quer dizer, meu caro candidato? Seja você de nível médio, seja você de nível superior. Você tem que produzir um texto que seja de leitura fluente. Quando o revisor de texto, quando o corretor de texto pegar a sua redação para corrigir, tem que ter uma leitura fluente. Você tem que fazer um texto que ele encontre facilidade de leitura. Os textos que tiram nota 1000, ou seja, os textos que têm redação por excelência, são textos de leituras fáceis, a construção sintática não tem inversões. O seu texto tem que facilitar a vida de quem vai corrigir, para que a sua nota seja nota de excelência também. Próxima tela. O que nós temos aqui na próxima tela? Única falha. Uma estrutura sintática excelente, eu vou até pegar aqui, ó. Uma estrutura sintática excelente admite uma única falha e, além disso, é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos, com orações intercaladas, subordinações e até mesmo inversões, que revelam bom domínio da escrita no que tange à organização interior dos períodos. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Se você produz uma redação de excelência, se você produz um texto 100% e comete um erro, se você colocou o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto no lugar errado, uma única vez, ou seja, que não caracteriza reincidência, você não será penalizado. Isso mesmo. Se você tem um único erro, você não será penalizado. Isso aqui é uma maneira de premiar aquelas pessoas que estudam muito, que escrevem bem. Vamos ver o que nós temos na próxima tela? Eu fico falando aqui, falando e esqueço, ainda tem mais coisa para frente. Períodos bem estruturados. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase. Deve garantir a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizados em períodos bem estruturados e completos. Pessoal, uma análise sintática bem montada, bem organizada, bem feita na tua redação facilita demais. A tua redação, que você tem sujeito no lugar, verbo no lugar, complemento. Se você inverte o adjunto adverbial, você coloca vírgula, não tem como. É sucesso, é excelência, é redação nota máxima. Não tem como dar errado. Olha só as regras gramaticais que você deve obedecer. Eu vou até pegar aqui o meu marcador, vou mudar a cor dele aqui para facilitar para vocês, vou colocar um verdinho. Olha só aqui, pessoal. Se eu tenho regras de convenção de escrita, eu vou ter que levar em conta a acentuação gráfica. Pessoal, a acentuação gráfica é tão importante, ela é tão comum vocês errarem, que eu vou deixar aqui junto com o nosso curso completo de redação, uma aula especial de acentuação gráfica, para mostrar para vocês como é que se acentua corretamente as palavras. Um outro tópico que você tem que levar em conta, ortografia. Se a palavra é com X, se a palavra é com CH, se a palavra tem hífen ou não, você tem que levar em conta isso aqui. Hífen. Quando é que você usa hífen? Na translineação, quando você vai separar as palavras. Galera, você tem que levar em conta maiúsculas e minúsculas. Está aqui, ó. Onde é que eu uso maiúsculas e minúsculas? Início de parágrafo, letra maiúscula. Depois de ponto, letra maiúscula. Nomes próprios, que você não vai usar na redação. Nomes de país, nomes de siglas, todos com letras maiúsculas. Vocês devem ficar atentos a isso aqui. Ordens devidas gramaticais, regência. Ou seja, se você coloca um sujeito no plural, o verbo tem que estar no plural. Concordância. Se você coloca um substantivo no plural, o adjetivo tem que ficar no plural. Se você coloca um artigo no plural, o substantivo tem que estar no plural, ou vice-versa. Pontuação. Pessoal, o emprego da vírgula é tão importante aqui e é tão comum os candidatos desviarem que eu deixei aqui, no nosso curso de redação por excelência, uma aula especial de emprego da vírgula. Isso mesmo.
O nosso curso de redação não fica somente na redação, não. Eu estou trazendo para vocês algo mais. Eu estou trazendo uma aula especial de pontuação e emprego da vírgula para que vocês superem esse detalhe tão importante. Paralelismo sintático. Paralelismo sintático é o que, pessoal? Quando eu tenho várias palavras sendo empregadas com a mesma função sintática, eu tenho que colocar a vírgula, se não tiver a conjunção, e eu não posso esquecer isso. Emprego dos pronomes. Fiquem atentos aos pronomes. Fiquem atentos aos pronomes. Quando eu tenho pronome demonstrativo, quando eu tenho pronome interrogativo, quando eu tenho pronomes relativos, eu tenho que fazer o emprego correto desses pronomes. Não adianta eu empregar muitos pronomes se eu não fizer de forma correta. E o último exemplo aqui, galera. Crase. Meus caros candidatos. Você aqui, você que está tendo aula com o professor Donizete, fique atento à crase. Crase vai estar lá no nosso curso de gramática e é importantíssimo que você empregue a crase, porque crase não é erro de acentuação gráfica, não, pessoal. Crase é erro de análise sintática. Se você erra crase, você está cometendo um erro de análise sintática. Mostra que você não sabe o que é um objeto indireto. Mostra que você não sabe o que é um complemento nominal, que é onde a crase deve aparecer. Então, fique atento. Olha só aqui, pessoal, escolha de registro, informalidade e marca de oralidade. A informalidade e as marcas de oralidade são detalhes de textos falados, de linguagem falada, não de texto escrito. De escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. O que é isso aqui? É você escolher uma palavra e deixar uma palavra solta na redação. Não pode. Um texto escrito dentro dos padrões da norma culta não tem esse tipo de coisa. Bem interessante, né, galera? Estou vendo que vocês vão passar nisso aqui, vocês vão conseguir o sucesso que vocês tanto almejam aí. Quanto ao desvio, prestem atenção. Quanto ao desvio, você deve ficar atento aos seguintes aspectos. Convenção de escrita. Nós já falamos disso aqui lá atrás, eu vou marcar só para pontuar aqui. Convenção de escrita é o quê? Acentuação gráfica, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, translineação. Em erros gramaticais, separação, repetindo, regência verbal nominal, concordância verbal nominal, pontuação, paralelismo, emprego do pronome e crase. Não vou repetir isso aqui que nós já falamos. Próxima tela. Escolha de registro. O que é escolha de registro dentro da minha redação dissertativa? Adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência do uso de registro informal de marca de oralidade. Emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao texto, ao contexto em que aparece. Você deve ter cuidado com a escolha de suas palavras, você tem que treinar isso aqui. Você tem que praticar bastante, você tem que treinar muito para que você não tenha problemas com a sua escrita. Denotação e conotação. Pessoal, falando em norma culta, eu coloquei esse tópico aqui de significação de palavras para que vocês acrescentem a informação. O que é denotação e o que é conotação? Quando a palavra é utilizada em seu sentido comum, é o que nós chamamos de denotação. Quando a palavra é usada no sentido figurado, é conotação. A redação dissertativa argumentativa tem que usar as palavras no seu sentido denotativo. O sentido conotativo é um tipo de texto literário. Agora, quando eu tenho um texto dissertativo argumentativo, eu devo usar as palavras em seu sentido real, em seu sentido literal, passando o seu significado dicionário. Não se esqueçam jamais disso. Quer dizer o quê? Você não deve usar metáforas, você não deve usar comparação, você não deve usar metáfora repetindo, nem comparação. Usa-se a palavra em seu sentido real. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, pessoal, excelente domínio. Para que você consiga uma nota máxima aqui na redação dissertativa, nesse quesito da norma culta, você tem que fazer o quê? Demonstrar excelente domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa e de escolha e registro. Os desvios gramaticais de convenção de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizar residência. Ou seja, toda redação dissertativa vai ter um tópico de correção. Geralmente a letra A é o primeiro tópico de norma culta. Você tem que ser preciso nisso aqui. Não pode errar. Galera, fica aqui as nossas referências. Você pode consultar Ivanildo Bechara, Domingo Pascal Segalo, estão as nossas referências aqui. Norma culta. Aqui estão as nossas referências. Pessoal, então olha só.
Eu agradeço a você por ter chegado até aqui nessa segunda aula. A terceira aula vai estar daqui a pouquinho disponível para vocês e eu espero realmente que vocês tenham entendido. Lembrando mais uma vez que todo o material dessa aula vai estar disponível em PDF para vocês. Valeu, galera. Até daqui a pouquinho.